Repita assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu abro meu coração para acolher nessa noite a semente da tua palavra. Meu Senhor, o meu coração é como uma terra boa que foi preparada, arada, para acolher a boa semente do reino. Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Gênesis capítulo de número 2, versículo 21 e seguintes. Nós vamos partilhar um pouco nessa noite sobre o tema Maria, a mãe da igreja. E assim como essa palavra incomodou, na verdade mexeu de uma forma intensa no coração de muitos aqui essa noite, era aquilo que Deus colocava ao longo de todo esse dia no meu coração. Enquanto eu me preparava, orando a Deus, o Senhor despertava também no meu coração esse desejo de intimidade, de comunhão. E é impossível falar a respeito de Maria, do contexto da igreja, sem partir do princípio da intimidade e da comunhão. O versículo 21 diz assim: então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne no seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Essas são para nós palavras do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Quando nós falamos a respeito de igreja, o meu coração ele arde com aquilo que eu entendo dentro das Sagradas Escrituras como um dos primeiros indícios que o Senhor deixou para toda a humanidade daquilo que nós hoje chamamos e conhecemos por igreja. Quando nós falamos a respeito de igreja, irmãos, nós não estamos falando a respeito de algo que faz parte apenas do Novo Testamento, muito pelo contrário. Nós não estamos falando de algo que foi criado pelos homens. Quando nós falamos a respeito de igreja, nós estamos falando a respeito de um projeto de Deus. Outro dia, eu assisti a um programa de televisão, e alguém do outro lado usava algumas palavras para contextualizar a igreja e dizia que Deus nunca quis uma igreja, e que igreja foi a melhor coisa que nós conseguimos dar para Deus. E eu acompanhava essa entrevista, aquilo feriu o meu coração, porque quando nós dizemos que Deus nunca quis igreja, e que igreja foi a melhor coisa que nós conseguimos dar para Deus, eu estou alicerçando a minha fé em um discurso herege. E eu separei até um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica para fundamentar duas coisas nessa pregação. A primeira, para que você entenda que a igreja, mesmo nascendo do lado aberto de Jesus na cruz, ela é um projeto de Deus desde o princípio dos tempos. A igreja prefigurada desde a origem do mundo. O mundo foi criado em vista da igreja. Diziam os cristãos dos primeiros tempos: Deus criou o mundo em vista
da comunhão com a sua vida divina, comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo. E esta convocação é a igreja. A igreja é a finalidade de todas as coisas, e as próprias vicissitudes dolorosas, como queda dos anjos e o pecado dos homens, só foram permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço, toda a medida de amor que ele queria dar ao mundo. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama igreja. E quando eu via esse discurso, isso doeu dentro do meu coração, porque quando eu falo que Deus nunca quis uma igreja, eu estou ferindo os princípios morais da nossa doutrina. E isso me incomodava, porque veio infelizmente de um sacerdote que nós conhecemos e muitos amam. Só que isso feriu o coração de muitos daqueles que conhecem a doutrina, daqueles que se alicerçam em cima daquilo que nós temos como documento dentro da nossa igreja. E é fundamentado nesse discurso do catecismo da igreja que eu quero trabalhar a mensagem no dia de hoje. Quando nós falamos a respeito de prefiguração, nós estamos fazendo uma comparação com alguma coisa, de repente algo que está por vir, algo que está por acontecer. E eu quero pregar nessa noite primeiro sobre a igreja do Éden, que é a prefiguração da igreja que nasceu no Calvário. Quando nós olhamos para a condição do Éden, eu entendo a oração que estava sendo ministrada pelos irmãos e as canções que estavam sendo cantadas aqui. Porque quando nós falamos a respeito de igreja, nós entendemos o conceito de igreja como um lugar aonde Deus habita, um lugar aonde Deus opera, um lugar que consegue atrair a manifestação da presença e da glória de Deus. Quando nós falamos a respeito de igreja, nós estamos falando a respeito de um lugar de intimidade. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de um lugar de comunhão, de um lugar de relacionamento, nós estamos falando de um lugar de contato, nós estamos falando de um lugar de proximidade. Quando eu falo a respeito de uma igreja prefigurada no Éden, eu estou falando a respeito de uma igreja que o próprio Deus sonhou e projetou para poder se relacionar com os homens, porque o catecismo da igreja católica diz que o conceito, aquilo que nós acreditamos e entendemos como sendo igreja, ela foi prefigurada desde os princípios de toda a criação. Quando Deus está criando e fazendo todas as coisas, existem coisas que são evidenciadas e existe algo que está para nós oculto. Aquilo que é evidenciado nós conhecemos, porque Deus vai usando a palavra e dizendo faça-se, faça-se, faça-se. E para cada palavra que o Senhor Deus, Ele vai dizendo faça-se, pela força da sua palavra, as coisas passam a acontecer, elas nascem, elas criam. Isso é visível, isso é nítido, mas existe algo que está sendo criado, que é além da obra-prima da criação. Quando nós dizemos que o ser humano, que o homem, ele é a obra-prima da criação de Deus, não é por conta do ser, não é por conta da pessoa, não é por conta do nosso humano, mas é por conta daquilo que nós trazemos como prefiguração dentro de nós. Na verdade, o que o Senhor está dizendo, e aquilo que nós entendemos e aprendemos, que o homem, ele é a obra-prima da criação de Deus, é porque enquanto todos os outros olham para a condição humana, Deus está olhando para a condição de igreja, e Deus está dizendo, a igreja que é prefigurada no Éden, ela é a obra-prima de toda a criação. Nós conhecemos a história e sabemos, Deus desce no melhor lugar, ou lugar mais belo que existia na terra, chamado Éden, e descendo no Éden, Deus coloca a sua mão no barro, Deus coloca a sua mão na argila, e Deus com as suas próprias mãos, assim como o oleiro trabalha o barro em cima do torno, começa a trabalhar, e ele começa a constituir uma igreja prefigurada, ele começa a modelar e dar formas a uma igreja prefigurada, ele começa a dar vida a uma igreja prefigurada. E quando a igreja do Éden, mexida e revirada pelo barro, pelas próprias mãos do oleiro, chamado Deus eterno, ele
vê que tudo está pronto, Ele vê que tudo está fundamentado, Ele dá daquilo que é divino e sopra nas narinas do homem o sopro de vida, e a partir daquele momento o homem se torna um ser vivente e passa a entender, e passamos a compreender o que é um contexto de igreja. Irmãos, quando Deus coloca a sua mão, eu vejo Deus se misturando com barro. Só que Deus, Ele está se misturando com a sua igreja, é com o seu povo que é convocado, que é reunido. Aquilo que acontece no Éden é o que nós vemos acontecer em toda a história bíblica. Eu vejo Deus descendo no Éden e se misturando com uma igreja chamada Adão, e Ele descendo ali no Éden coloca as mãos no barro, e mesmo o barro tendo impureza, mesmo o barro tendo imundice, mesmo o barro precisando ser trabalhado e modelado, Deus se mistura com Adão, Deus se mistura com uma igreja pré-figurada para dizer: eu estarei, estou e sempre vou estar aqui. E ali Deus se mistura com Adão. Eu vejo também nas Sagradas Escrituras o dia que vão acusar aquela mulher, no Evangelho de João capítulo 8, o Senhor está escrevendo com o seu dedo na terra, Ele está se misturando com aquela situação, não com o pecado da mulher, mas enquanto todos viam uma pecadora, Ele viu uma igreja ferida, Ele viu uma igreja machucada, Ele viu uma igreja entristecida, enquanto os muitos se levantaram para atacar pedra naquela igreja, que aparece no Evangelho de João capítulo 8, Deus dá um ensinamento, que mesmo que pareça impuro, que mesmo que pareça sujo, que mesmo que pareça incoerente, Deus continua enxergando uma igreja, enquanto todos se levantam para tirar a pedra, Ele diz: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Jesus está se misturando com aquela igreja que muitos pensavam que era prostituta, que muitos pensavam que era adúltera, mas quando Ele olhava, Ele não enxergava as misérias, mas Ele enxergava uma igreja que podia dar fruto, que podia ser curada, que podia ser restaurada, que não merecia morrer, que não podia ser apedrejada, que não podia ser deixado de lado. Ele passa o dedo na terra e dá um ensinamento dizendo: todos podem te abandonar, todos podem te esquecer, mas tu és igreja, e por ser igreja, o meu dedo indicador está sobre a tua vida, e sempre será assim. Ele está se misturando com ela. Ele cospe na terra, e na terra Ele faz um lodo, e daquele lodo Ele passa nos olhos de uma igreja que tinha perdido a visão no Novo Testamento. Quantas pessoas eu vejo dentro da casa de Deus, igreja que foi separada, batizada, crismada, que viveram sacramentos, mas que por conta de uma ocasião ou outra perderam a visão, e muitos se levantam no contexto atual para dizer: ah, se perdeu a visão não presta, se perdeu a visão não serve, se perdeu a visão tem que ser lançado fora. Mas eu vejo Jesus cuspindo na terra, Ronaldo, misturando a sua saliva, misturando com barro, e Ele está dizendo: todos podem dizer que ela perdeu a visão, mas aquele que é o cabeça da igreja tem algo que Ele sabe fazer, que é devolver a vista à sua igreja. Ele devolveu a visão, Ele devolveu a visão para aquela igreja que todos diziam que não tinha mais jeito, está cega, não vê mais nada, não consegue contemplar as coisas do eterno, mas Ele passa nos olhos daquela igreja e devolve a ela a visão. Eu tenho orado a Deus para que Deus possa tocar no coração dos cristãos na atualidade, para que eles possam lançar fora as suas pedras, para que eles possam lançar fora os seus falsos discursos, parar de enxergar nos outros apenas miséria, mas entender que mesmo parecendo prostituta, se Ele disse que a igreja vai permanecer sendo igreja. Todos podem dizer que é cega, mas se Ele disse que a igreja vai permanecer sendo igreja, os ensinamentos de Cristo com relação às coisas da igreja é diferente daquilo que nós temos vivenciado nos dias de hoje. A palavra Emanuel, ela significa Deus conosco, mas quando você separa ela, porque a palavra Emanuel é uma junção de três palavras: En,
Quando nós entendemos que o Emanuel é o nosso mestre, que o Emanuel é o nosso Senhor, que o Emanuel é aquele que está por vir, que o Emanuel é o Senhor da nossa vida e da nossa alma. Eu separando as palavras, eu entendo que a palavra Emanuel significa Deus dentro do barro. Você pode estar no pecado, você pode estar na miséria, você pode estar no esquecimento, você pode ter sido lançado fora, as pessoas podem ter te abandonado, te ferido, te machucado, mas eu quero te dizer que o oleiro está dentro do barro. Você pode não ver, você pode não entender, muitos já te rejeitaram, mas Ele nunca vai abandonar a sua igreja, nunca vai. Ele nunca vai abandonar a sua igreja. O Emanuel é o mesmo que soprava nas narinas de Adão. Enquanto ele soprava, o que acontecia? O Emanuel, Deus dentro do barro. Quando ele cuspia no chão e passava nos olhos do cego, era o Emanuel, Deus dentro do barro. Quando ele fez com que aquela pecadora não fosse apedrejada e ele escrevia com o dedo na terra, com certeza ele escrevia Deus dentro do barro. Eu quero profetizar que independente da condição que você chegou aqui essa noite, mais do que as misérias que estão dentro de você, está aquele que fez os céus e a terra, e esse jamais vai te abandonar, jamais vai te abandonar. Eu vejo a igreja que foi pré-estabelecida, que estava dentro do Éden, e ali era o lugar de comunhão. A Bíblia vai dizendo assim, que todos os dias, ao cair da tarde, Deus descia no Éden. Irmãos, a comunhão era plena, eles podiam ver a Deus, eles tinham relacionamento, proximidade, contato, eles tinham intimidade, comunhão, desejo. Eles tinham hora marcada, era todos os dias, a brisa da tarde. Eles não precisavam fazer aquilo que fazemos, propósitos, penitências, oração do Santo Terço, ir à missa, confessar, até porque essas coisas ainda não existiam. Mas ele estava marcada a hora e o dia, todos os dias, ao cair da tarde, eles tinham relacionamento. Eu entendo que enquanto o sol ia se pondo, Adão ia dizendo para Eva: fica tranquila, minha esposa, que a mesma medida que o sol vai embora, o sol da justiça, ele se apresentará a nós, e nós passaremos a ter comunhão com ele. Deus descia no Éden, e Adão e Eva ouviam os passos do Senhor no paraíso, que caminhava com eles, falava com eles, andava com eles, se relacionava com eles. Isso é o contexto de igreja. Aí eu entendo quando a palavra diz: quando dois ou mais estiverem em concordância em meu nome, eu estarei no meio deles. Quando o Senhor diz isso, Ele está falando de Adão, está falando de Eva, que em concordância trazia a presença do Eterno para dentro do Éden, e ali eles se relacionavam com o Senhor. Dentro do Éden acontece que infelizmente Adão e Eva quebram a comunhão. Infelizmente eles desobedecem. Infelizmente aconteceu com eles o que tem acontecido com muitos de nós. Ficamos cegos, nos perdemos no caminho, quebramos o pacto, dividimos alianças, e aquela comunhão que tínhamos, passamos a não ter mais, passamos a ter vergonha de Deus, porque agora quando Ele se apresenta, Adão se esconde. Na verdade, Adão não estava querendo ocultar a si mesmo, mas ocultar o pecado que cometeu, porque é isso que o pecado faz conosco, é manchar o conceito de igreja que temos dentro do nosso coração, e nos levar para longe de Deus, a ponto de nos escondermos dEle. E Adão e Eva estão se escondendo, se esquivando do Senhor. Aí Adão e Eva, eles são retirados do Éden, não por castigo, mas para que Deus pudesse privar a vida de Adão, pudesse privar a vida de Eva. Quando a Bíblia fala a respeito de mulher,
está falando, lógico, da condição feminina, mas a Bíblia está falando a respeito de igreja. Quando você vê esse termo sendo usado, mulher, são só dois contextos: ou a condição feminina, ou a condição de igreja. Adão adormece no Éden. Enquanto ele adormece, Deus fere o lado de Adão, e do seu lado Deus retira uma costela, e daquela costela, daquela matéria-prima, Deus faz a mulher. Do lado de Adão nasce a mulher, do lado de Adão nasce a igreja pré-figurada. Nós aprendemos e entendemos, a igreja ela não nasce em Atos dos Apóstolos capítulo 2, como muitos pregam. Teologicamente a igreja, ela é primeiro um projeto de Deus, segundo, foi gerada no ventre de Maria, terceiro, nasce do lado aberto de Cristo na cruz do Calvário, e quarto, ganha um impulso missionário em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Isso é igreja, esse é o contexto e conceito de igreja. Só que agora eu vejo a mesma coisa acontecer. É engraçado que quando nós olhamos para o sacrifício de Isaac, nós logo dizemos, é a prefiguração daquilo que vai acontecer com Cristo. É a mesma coisa, é parecido. Mas é curioso como nunca nos chama a atenção que o que acontece com Adão é a mesma coisa que aconteceu com Cristo. Cristo é levado ao Calvário. A Bíblia diz que Jesus, ele é o novo Adão. O novo Adão é levado ao Calvário, é suspenso no madeiro, e lá em cima do madeiro alguém fere o seu lado. Mas antes do seu lado ser ferido, ele diz uma palavra: Senhor, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus adormece na cruz, como Adão adormeceu no Éden. Jesus é ferido do lado na cruz, como Adão foi ferido do lado do Éden. Do lado de Adão, da mesma matéria-prima, nasce a mulher, conceito de igreja. E do lado aberto de Jesus, nasce uma mulher chamada Igreja Católica, Apostólica, Romana, essa que nós pertencemos. Agora eu vou te dizer o porquê que nós temos que entender que Maria é a mãe da igreja. Não é? Lógico, o catecismo da igreja nos dá ensinamento, sim, e nos dá fundamento para isso, glória a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa que talvez você não tenha se atentado: que Deus é especialista em confundir o inimigo. No Éden, o homem, a mulher, ela nasce do lado do homem. No Éden, a igreja nasce do homem. Mas já no caso de Maria, é o homem, é a igreja que nasce da mulher. No Éden, quem foi ferido foi Adão, para nascer a igreja. Só que ele inverteu agora os papéis, e quem é ferido é Maria. Para quê? Para nascer o Cristo. Quem é o Cristo? O cabeça da igreja. É para que você entenda que esta mulher, a Nossa Senhora, mãe de Deus e mãe da igreja, foi aquela que foi instrumento usado por Deus para confundir a Satanás. No Antigo Testamento, a igreja prefigurada, ela acaba nascendo de um homem, do Adão, que seria o Cristo. No Novo Testamento, o diabo está esperando a mesma coisa, mas de repente aparece uma virgem. Ela é pura, ela é imaculada, ela é virgem, e ela pode gerar a igreja, ela pode gerar os filhos de Deus, e ela é alcançada pelo anjo.
e sendo alcançada pelo anjo, ela passa a gerar a igreja dentro do seu ventre. Eu fico imaginando, como eu disse em outra oportunidade, Maria indo às pressas, como dizia Mariana na semana passada, à casa de Isabel, e ela chegando na casa de Isabel e dizendo: o teu filho eu sei que vai ser profeta, mas para que ele possa exercer o ministério profético, ele precisa entender que primeiro ele tem que estar inserido na igreja. E o primeiro contato de João Batista com a cabeça da igreja, chamado Cristo, João Batista estremece. Eu entendo que aqueles que estão dentro da igreja, que aqueles que se portam como igreja, são aqueles a quem o Espírito tem liberdade de fazer estremecer o seu coração. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: para de criticar, para de jogar pedra na igreja, como tentaram matar aquela mulher adúltera. Para de dizer que a igreja está cega, ou que tem que mudar preceitos, costumes ou doutrina. Abra os teus olhos e entenda que aquela que é mãe, que é virgem, que é imaculada, ela jamais geraria um filho deficiente, deformado. Aquele que saiu do ventre de Maria, ele é perfeito. Aquele que saiu do ventre de Maria, ele é o Filho de Deus. Aquele que saiu do ventre de Maria é a cabeça da igreja. Aquele que nasceu do ventre de Maria, ele andou sobre as águas. Aquele que nasceu do ventre de Maria, ele dava vista aos cegos. Aquele que nasceu do ventre de Maria, apenas uma mulher tocando a orla do seu manto era curado. Aquele que nasceu do ventre de Maria parava cortejos fúnebres. Aquele que nasceu do ventre de Maria disse ao morto há 4 dias: vem para fora. Aquele que nasceu do ventre de Nossa Senhora trazia e traz a existência aquilo que não existe. Aquele que nasceu do ventre de Maria te trouxe aqui, está aqui, e se chama Jesus de Nazaré. Ele quer alcançar o teu coração, ele quer alcançar a tua vida, para que você entenda o que é ser igreja junto com ele, junto com ele. Maria é mãe dessa igreja, a igreja chamada Cristo, a igreja que vai para dentro do barro, mesmo impuro, mesmo sujo. Infelizmente nós nos portamos como juízes dentro da casa de Deus. Só que aquele que é o cabeça da igreja, ele não está interessado em se alimentar com a bandeja das suas deficiências, problemas e debilidades, mas ele sabe que dentro do teu coração existe um desejo de estar aos pés do bom e amado Mestre. E quando nós nos encontramos com Ele, a nossa alma, ela é saciada, e nós passamos a entender que nós não servimos para outra coisa a não ser para adorar aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Ele está aqui nessa noite. Ele não quer te lançar fora, ele não quer tirar pedras em você, mas ele quer olhar nos seus olhos e dizer: seja bem-vindo à casa do Pai. Nós precisamos entender o que Cristo, que o Senhor fez no Éden, e o que aconteceu na cruz do Calvário. A igreja prefigurada nasce do lado. A igreja na cruz do Calvário nasce do lado. Só que ele precisa ir para que o Paráclito venha. E ele vai, e o Espírito vem. Só que alguém tem que liderar esse povo todo. E aí eu entendo porque ela é apostólica. Porque o Senhor, olhando para Pedro, dizia: Pedro, tu és, não será, não foi, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra, Pedro, será desligado no céu. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, no feminino, mulher, a igreja. Pedro, tu és pedra. O que Pedro entende? O ensinamento que Jesus dá. Eles estavam sobre a barca, o vento estava intenso. Jesus se despediu e se retirou para rezar ao Pai na solidão.
Mas pela quarta vigília da noite ele aparece caminhando sobre as águas. Os discípulos dentro da barca começam a gritar, porque estavam aterrorizados, porque era desfigurado o que eles viam. Porque aquele que está longe da igreja sempre vê uma igreja desfigurada. Aquele que se coloca à distância nunca consegue ver com nitidez. E ele diz: quem é? Porque o Senhor diz: fiquem tranquilos. Pedro toma a palavra dizendo: se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Jesus diz: vem. Pedro sai. Eram aproximadamente 30 metros. Ele dá 29 passos andando sobre as águas. No último, Pedro afunda. Diz: Senhor, salva-me. Jesus toma Pedro pela mão e puxa para cima. E aí Pedro vai tomar um ensinamento que acontece no Éden, e aconteceria na cruz do Calvário. Jesus olha para Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Por mais que tenhamos êxitos, por mais que tenhamos méritos, por mais que tenhamos qualidades, dons, talentos, se não estivermos caminhando ao lado do Mestre, uma hora ou outra você vai afundar. Jesus puxa Pedro, e ele precisa voltar para a barca. Mas para voltar para a barca, Jesus coloca Pedro do lado, daquele mesmo lado em que nasce a mulher no Éden, daquele mesmo lado ferido que nasceu a igreja. E começa a ensinar o primeiro papa da igreja dizendo: enquanto você estiver do meu lado, você não afunda. Enquanto você estiver do meu lado, você não cai. Enquanto você for igreja, você não vai apostatar da fé. Enquanto você caminhar do meu lado, você não vai querer virar protestante. Enquanto você caminhar do meu lado, você não ficará enfermo, não ficará ferido, não ficará machucado. Ele volta andando ao lado do cabeça da igreja. E eu quero te dizer que aqueles que caminham ao lado da igreja jamais perecem, jamais caem, jamais vão transgredir. E que por mais que aconteça, o braço forte do Senhor é capaz de te colocar novamente de pé. Fica do lado da igreja. Fica do lado da igreja. É esta igreja que esta mulher gerou. É desta igreja que ela é mãe. Eu fiz uma oração pedindo perdão a Maria hoje. E aí, os entendidos e os catedráticos em teologia, que muitos desses infelizes, infelizmente, gostam de pegar as minhas pregações, eles vão dizer assim, que eu não posso fazer uma oração a Nossa Senhora, porque teologia mora nas preposições. Então o culto à Virgem, na verdade eu não posso orar a Maria, mas eu tenho que dizer que eu preciso orar com Maria. A Maria, ou com Maria, para mim pouco importa. O importante para mim é que eu quis pedir perdão hoje à mãe da igreja e minha mãe, e dizendo para ela que infelizmente eu não tenho sido o filho que ela esperava enquanto igreja, que eu não tenho correspondido às expectativas que os filhos que já se foram e que estão adorando debaixo do altar, que viraram santos, os mártires que honraram o sangue, que deram a vida, que infelizmente eu não tenho coragem de fazer. Eu pedi perdão à minha mãe hoje, pedi perdão à mãe da igreja, por conta da minha negligência, por conta do meu orgulho. Eu pedi perdão hoje à Nossa Senhora, por conta da minha mesquinhez, por conta daquilo que eu faço que desagrada a Deus, por muitas vezes buscar a minha vontade, buscar os meus méritos, querer que eu apareça mais do que a glória de Deus. Eu pedi perdão a esta mulher, dizendo: mãe, me perdoa, pois eu não tenho sido, infelizmente, um bom filho. E aí há um tempo atrás, o Senhor me lembrava de um ensinamento que eu fiz, e eu me lembrei e trouxe isso para a pregação. Talvez seja duro para você, como é duro para mim, mas eu preciso me enquadrar e te enquadrar, e para que você entenda de que igreja você faz parte. E quando eu estou dizendo de que igreja, eu não estou falando a respeito de nós católicos e os evangélicos, não.
se você faz parte de uma espiritualidade, de uma vivência, de uma igreja primitiva, ou do contexto da igreja atual. E quando eu fizer essa comparação, não estou falando de igreja eclesiologicamente falando, ou falando do conceito de igreja enquanto instituição, mas pessoa, eu, você. É essa comparação que eu vou fazer. Eu quero te falar primeiro de 4 pilares, porque a igreja, primeiramente, ela é una, santa, católica e apostólica. E eu, olhando para a igreja atual, fico tentando encontrar aonde a palavra una em nós ela se enquadra, porque infelizmente o espírito de Martinho Lutero entrou dentro do coração do povo, dentro da igreja, dos movimentos. Nós que não entendemos o contexto de unidade, que estamos a todo tempo semeando discórdia, que estamos todo tempo dividindo, que estamos todo tempo separando, e aquele que divide, aquele que separa é o diabo, porque a palavra diabo significa separar, dividir. Aonde está o contexto de unidade? A igreja, ela é una, ela é única por conta da trindade, por conta de 3 que se faz apenas um, e que se revela a nós na condição de mortais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja, ela é una, porque através da Eucaristia, todos nós nos unimos diante do altar, enquanto participamos e comungamos o corpo do nosso Senhor. A igreja, ela é una, ela é uma só. Foi uma virgem, foi um só para a cabeça da igreja, e não tem como discutir isso. Segundo, ela é santa. E eu fico pensando por que nós maculamos o templo sagrado. Por que nós profanamos aquilo que é divino? Aonde está a santidade na igreja? Nós, eu, você. Aonde está a santidade? Já observou os nossos vocabulários? As roupas que usamos, o comportamento que temos, a maneira que andamos, as coisas que fazemos, compramos e não pagamos, não damos testemunhos, não temos vida reta, e quando pecamos dizemos: Deus perdoa, é assim mesmo, e obrigamos as pessoas a engolirem o nosso pecado. A igreja é santa. Aonde não existe santidade, não acontece a manifestação de Deus, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Por que a igreja ela é santa? Porque nós precisamos ver a Deus, estar com Deus, ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. A igreja ela é católica, universal, não essa do reino de Deus ou sem Deus por aí, universal. Ela é uma só. A igreja daqui não tem uma doutrina diferente da de lá. Não é a cultura de um lugar, de um ambiente, que tem o poder de mudar a doutrina da igreja. Aí eu vejo a igreja, pessoa, eu, você, nós nos amoldamos às coisas, nós nos enculturamos às situações, nós somos forjados pelo ambiente. Nós não temos postura, não temos identidade, não prezamos por aquilo que é certo. Nós nos misturamos, nos confundimos. Só que a igreja, ela precisa ser uma. Seja santo no teu trabalho, do mesmo jeito que você tem cara de santo na igreja. Seja santo na tua escola, do mesmo jeito que você canta, pula, reza e roda aqui dentro. Seja santo com os vizinhos do lado da tua casa, com as pessoas que você conhece, do mesmo jeito que você dá a paz de Jesus e beijo no rosto do teu irmão aqui dentro da igreja. É muito fácil sermos um, ou sermos universal aqui dentro, mas lá fora temos atitude diferente. Seja um. E romana, apostólica romana, é apostólica porque tem base, fundamento nos apóstolos. A igreja que nós fazemos parte dela é uma igreja que tem base apostólica. Eu disse isso uma vez e vou dizer de novo. Uma das civilizações mais antigas do mundo, os incas e os astecas, foram fazer alguns estudos, porque as suas estruturas físicas, as suas construções,
elas eram mais fortes e mais consistentes do que as construções do Egito, as pirâmides do Egito. E foram pesquisar para saber por que resiste tanto ao tempo, por que não cai, não tomba, não se corrói, por que permanece de pé, sendo uma das civilizações não a mais antiga do mundo. E aí foram ver que quando a argamassa ela foi preparada, eles matavam as pessoas que morriam, os animais, era misturado o sangue de pessoas naquela massa, naquele barro, e o sangue dava consistência àquela argamassa, então ficava mais rígido, mais sólido, mais duro. E aí me disseram um dia, a civilização dos incas e dos astecas é as que tem o seu fundamento mais sólido. E aí eu disse para essa pessoa: porque você não conhece a igreja católica, apostólica, romana, que foi fundamentada e alicerçada e regada no sangue dos mártires da igreja, no sangue dos mártires da igreja. Esta igreja que nós fazemos parte tem o sangue de Santa Cecília. Esta igreja que nós fazemos parte, ela foi regada pela cabeça cortada de Paulo e de João Batista. Esta igreja que nós fazemos parte, ela foi regada pelo sangue dos discípulos que entregaram a sua vida per martírio, seja cruento ou incruento, mas nós fomos regados pelos sangues dos mártires. E esta igreja católica, apostólica, romana, ela tem sido assistida pelo Espírito há mais de 2000 anos. As torres, as pirâmides do Egito com certeza vão tombar, como muitas tombaram. Aquilo que é do Inca e dos astecas vão ficar esquecido, mas ninguém vai poder esquecer o contexto de igreja. Eu quero te dizer nessa noite que independente da tua condição, você foi lavado e remido pelo sangue do cabeça da igreja, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você foi comprado a preço de sangue da cruz do Calvário, e da mesma medida que Jesus foi ferido na cruz e a igreja nasce do seu lado aberto, nós precisamos ter convicção de que nós não somos tão vulneráveis quanto o inimigo tem pregado que somos. Agora eu quero te alertar as diferenças entre a igreja primitiva e a igreja atual. E repito, não é de uma forma eclesiológica, hierárquica, pessoa, eu, você. A igreja primitiva tinha uma imagem pública e positiva. A igreja atual tem uma imagem negativa diante do povo. A igreja primitiva fazia muito com pouco. A igreja atual com muito não faz quase nada. A igreja primitiva tinha comunhão. A igreja atual apenas associação. A igreja primitiva tinha uma fé capaz de abalar o mundo. A igreja atual tem uma fé abalada por qualquer coisa. A igreja primitiva tinha uma mensagem cristocêntrica, por ele, para ele e nele. A igreja atual tem uma mensagem antropocêntrica, mensagens que amassageiam o ego e desejos e prioridades. A igreja primitiva não se importava com a concorrência. A igreja atual perde para a concorrência e faz concorrência entre si mesma. A igreja primitiva amava a doutrina, a igreja atual nem sabe o que é doutrina. A igreja primitiva tinha membros à imagem de Deus. A igreja atual tem membros desfigurados pelo pecado. A igreja primitiva era procurado pelas pessoas. A igreja atual não é procurada e não procura ninguém. A igreja primitiva era perseguida pelo mundo. A igreja atual persegue a si mesma. A igreja primitiva se ocupava com o essencial, a vida em Cristo, o caráter cristão, o proceder com o semelhante. A igreja atual se ocupa com o trivial, situações externas. A igreja primitiva se interessava pelas pessoas perdidas fora da igreja. A igreja atual se orgulha com o número de fiéis. A igreja primitiva tinha levitas, a igreja atual tem artistas. A igreja primitiva se
prostrava diante do altar. A igreja atual almeja os palcos. A igreja primitiva prezava pela adoração. A igreja atual, o entretenimento. A igreja primitiva vivia o profetismo. A igreja atual vive o relativismo. A igreja primitiva era radical. A igreja atual, ela é virtual. A igreja primitiva era sim, sim e não, não. A igreja atual é quem sabe, ou talvez. A igreja primitiva se ocupava, a cura acontecia. Na igreja atual a enfermidade permanece e mata. A igreja primitiva vivia a castidade, obediência e pobreza. A igreja atual vive a luxúria, rebeldia e nobreza. A igreja primitiva era pentecostal. A igreja atual não sai do natural. A igreja primitiva acolhia e amava. A igreja atual julga e condena. A igreja primitiva era a imagem e semelhança de Deus. A igreja atual não tem identidade nem personalidade. A igreja primitiva despertava vocações. A igreja atual desperta profissionais. A igreja primitiva acreditava na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição da carne. A igreja atual não tem comunhão, não sabem quem foram os santos, colecionam pecados e só vive na carne. A igreja primitiva tinha devoção e amor a Maria, mãe da igreja. A igreja atual prefere ser órfã. A igreja primitiva contava com auxílio de Gabriel, Rafael e Miguel. A igreja atual não sabe nem o que é arcanjo, anjo, querubim ou serafim. A igreja primitiva esperava o soar da última trombeta, mas a igreja atual tem medo do juízo final. A igreja primitiva crescia em quantidade e qualidade, mas a igreja atual falta qualidade. A igreja primitiva incomodava o mundo. A igreja atual se acomoda ao mundo. A igreja primitiva mudou o mundo de sua época. A igreja atual não faz grandes transformações. A igreja primitiva contava com os membros que tinham vida de cristão. A igreja atual tem apenas nome de cristãos. A igreja primitiva tinha a maioria de suas atividades fora dos portões da igreja. A igreja atual já não sabe o que está fazendo dentro dos portões. A igreja primitiva era temida pelos demônios. A igreja atual teme aos homens. A igreja primitiva era consagrada. A igreja atual não vive o que professa. A igreja primitiva estava disposta a morrer pelo evangelho. A igreja atual não consegue nem viver pelo evangelho. A igreja primitiva pastoreava suas ovelhas. A igreja atual abandona o seu rebanho. A igreja primitiva não tinha medo de fazer renúncias. A igreja atual é apaixonada pelos seus apegos. A igreja primitiva sonhava com o martírio. A igreja atual tem medo de sofrer. A igreja primitiva nasceu do lado aberto de Cristo na cruz do Calvário. A igreja atual abandonou a cruz de Cristo. Eu quero te dar, para nós orarmos, 12 características da igreja verdadeira, chamada católica, apostólica, romana. Primeiro, a igreja ela é fiel. Segundo, a igreja ela é orante. Terceiro, a igreja é dedicada. Quarto, a igreja é destemida. Quinto, ela é misericordiosa. Sexto, é cheia do Espírito Santo. Sétimo, a igreja é missionário. Oitavo, a igreja é vigilante. Nono, a igreja é una. Décima, a igreja é santa. 11ª, a igreja é católica. 12ª, a igreja é romana.